Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja presente, um bom número hoje aqui na nossa noite de Santa Ceia, igreja online, em casa nos acompanhando, no nosso culto, através das redes sociais, uma boa noite para você. A nossa reflexão desta noite, que está em Atos capítulo 2, a citação principal da nossa meditação desta noite está em Atos capítulo 2, e é os mesmos versículos que eu li aqui na introdução de sexta-feira, do versículo 42 em diante, que diz assim. Eu vou ler na nova versão transformadora, alguns podem ter uma na NVT, alguém pode ter uma versão diferente, mas eu vou estar lendo na NVT, tá bom? Versículo 42 diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Pai, esta é tua palavra. Senhor meu Deus, eu peço que com a tua bondade e misericórdia tu me capacites e use aquilo que tu já colocastes no meu coração, que já está na minha mente, aquilo no qual eu me preparei, Senhor, para trazer a igreja nesta noite, e agora está diante de ti a tua igreja, Senhor, que necessita e carece da tua palavra para desenvolver, para crescer, para firmar-se na fé, pois afinal de contas, Pai, tu nos disse que a fé só vem pelo ouvir e pela manutenção da tua palavra em nossos corações. Por isso, nesta noite, que toda a glória seja dada a ti, Senhor, mas que tu possas usar este tempo na vida desta igreja para abençoá-los de forma, Senhor, maravilhosa, de forma grandiosa, Pai, e que tudo seja, Senhor meu Deus, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, em Jesus eu oro. Amém. E graças a Deus. Queridos, Atos descreve em linhas gerais, o livro de Atos dos Apóstolos, pelo como o próprio nome já diz, Atos dos Apóstolos. Ela vai nos trazer justamente esse primeiro momento da igreja, que começa depois do dia de Pentecostes, porque até então essa igreja ela estava ali, debaixo primeiro do cajado do próprio pastor, que era Jesus Cristo, que depois morreu, foi crucificado, ressuscitou, foi ascendido aos céus, foi levado aos céus, e antes de subir aos céus, ele deixou a missão para aqueles que ele tinha chamado para serem seus apóstolos. Os 12 que ele havia escolhido, já depois da sua ressurreição já eram 11, mas por causa de Judas, que se suicidou por ter morrido, de ter tido grande angústia e amargura em seu coração por ter traído Jesus, e aí então ficaram aqueles 11, naquele momento em que eles provavelmente não sabiam o que fazer, porque agora eles não estavam mais seguindo um direcionamento do mestre, que quando estava com eles, orientava eles, dizia o que tinha que acontecer, quando chegava diante das circunstâncias desafiadoras do ministério e do trabalho, eles tinham aquela facilidade de olhar para Jesus, e Jesus dar toda a direção, de Jesus dar todo o direcionamento para eles e ensiná-los, Eles viveram a experiência quando Jesus envia aqueles apóstolos para testarem de um pouco daquilo que eles estavam recebendo do Mestre Jesus, que era sair pelas aldeias e vilas ali das regiões de Jerusalém, dos arredores de Jerusalém, sair naqueles entornos para falar daquilo que eles estavam vendo da experiência com Jesus, porque é isso que eles falavam quando eles iam nas aldeias, eles estavam compartilhando de Jesus, eles estavam falando a respeito do que eles estavam vivenciando
com Jesus, que já no coração deles, embora ainda eles não estivessem cheios do Espírito Santo, alcançados pela presença do Espírito Santo em suas vidas ainda, mas eles já estavam vivendo a experiência espiritual, né, de poder ali entender que aquele era o Filho de Deus, a ponto de que eles haviam sido batizados, haviam recebido toda a direção que o Mestre vinha lhe dando, né, para que eles pudessem na caminhada, não só apenas se desenvolverem como aqueles que seriam os apóstolos de Jesus, os mensageiros daquela mensagem, e eles estavam fazendo aquilo conforme Jesus estava orientando eles. Mas eles estavam... Agora, depois que Jesus vai assunto aos céus, agora eles estavam com aquela cara de ué, né? E agora, né? E agora, Barnabé? O que nós vamos fazer? Né? E agora? Qual é o caminho a seguir? Né? Mas o interessante é que eles tinham uma orientação que havia lhes sido dada pelo próprio Mestre, que era ir para Jerusalém e esperar o Espírito Santo. Né? E esperar a descida do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. E eles fizeram isto. Nessa época, quando termina ali, quando passa todo aquele momento de Jesus, porque depois que Jesus ressuscitou, dizem as Escrituras e os estudiosos que Jesus ficou aproximadamente 40 dias ainda aparecendo, até o grande dia da sua ascensão, né, aos céus. Aproximadamente uns 40 dias que Jesus ainda permaneceu na terra, ensinando seus discípulos, falando com eles, conversando com eles, até o dia então que ele foi assunto aos céus, aquele dia maravilhoso, né? Que eles estavam lá e de repente eles veem Jesus sendo levado para os céus, e eles estavam assistindo tudo aquilo, né? E daqui a pouco um anjo se coloca do lado deles e fala para eles: ô, seus boca aberta, que vocês estão olhando para o céu aí? Para de ficar olhando só para o céu e ficar achando que vocês vão ficar só assim. Não, agora o negócio é com vocês. Agora a missão está na mão de vocês. E a ordem foi dada: ide para Jerusalém e aguardem lá. E eles fizeram isso. Eles foram para Jerusalém, isso está lá registrado em Atos capítulo 1, no versículo 10, 12, 13. E eles vão então para Jerusalém, a fim de ouvirem a voz de Deus, a orientação de Deus, e receberem a orientação de Deus. E aqui é um ponto tão interessante que Deus chamou a minha atenção, porque muitas vezes nós ficamos assim, como pessoas desnorteadas, desapercebidas do que realmente nós precisamos fazer, diante de muitas circunstâncias. E não digo isso só diante da questão do Evangelho, diante da igreja, né? Diante da fé que professamos, mas diante de muitas coisas nas nossas vidas. Existem momentos nas nossas vidas particulares, pessoais, profissionais, existe momento nas nossas vidas de casados, existe de família, que nós chegamos em alguns momentos, em algumas encruzilhadas nas nossas vidas, e nós começamos a pensar: e agora? Como é que eu faço para sair dessa? Qual é o caminho que eu vou tomar? Qual é o próximo passo a ser dado? Qual é a próxima atitude a ser tomada? Que decisão temos que ter? Né? Então, existem muitos momentos assim em nossas vidas. E nesse momento aqui, olhando para a igreja que estava nascendo, porque ali eles passam a ser igreja. Sabe por que ali gera essa condição de igreja? Porque ali a palavra igreja, ela vem justamente de uma comunhão de algumas pessoas que professam uma fé em comum e que têm uma missão. Porque a palavra igreja vem da origem eclésia, que significa chamados para fora. Ali, muitos vão dizer que esse chamado para fora, era chamado para fora de um tradicionalismo judaico, eram chamados para fora de uma tradição cultural, mas também eram chamados para fora no que diz respeito a professar a fé em Jesus Cristo e a anunciar as boas novas do Evangelho, que nada mais era do que falar a respeito de Jesus, e falar o como Jesus é poderoso para transformar a sua vida e te dar a salvação. Então aqui, quando eles chegam neste momento, eles eram aproximadamente 120 cristãos. Você pode falar, mas e aqueles 5.000 que comeram pão no deserto, da multiplicação do pão? E aquela multidão que acompanhava Jesus todos os dias, quando Jesus fazia centenas de milagres? Aqui, segundo ponto importante que nós precisamos pensar sobre isso. Muitos estão acompanhando Jesus,
mas poucos verdadeiramente são cristãos. Quando eles chegam aqui nesse momento, apenas 120 pessoas aproximadamente eram aqueles que professavam realmente, abertamente, e que professavam a fé em Jesus Cristo. Porque todos os que haviam professado uma fé em Jesus Cristo, que estavam convictos em serem verdadeiros cristãos, porque existia aqueles aqui naquele momento, que ainda estavam com medo do governo judaico, do romano. Porque eles tinham medo da perseguição. Eles tinham medo porque nos bastidores do governo romano, estava lá o zum. Ouviram falar que o tal de Jesus ressuscitou. E o pior, que ele ficou 40 dias na terra, falando com alguns apóstolos, falando com alguns discípulos. Esse Jesus fermentou a cabeça de alguns aí, e está todo mundo cheio, né, da palavra desse Jesus aí, do que esse Jesus falou, e eles estão fazendo um alarido aí pelos povoados aí. Eles continuam fazendo um alarido. Então essa perseguição, essa pressão de Roma que fazia ali naquele tempo, ela com certeza fez com que muitos acabassem retraindo-se na sua fé, fazendo que nem caramuja, entrando para dentro da concha. Mas existiam aproximadamente 120 irmãos que estavam abertamente professando a fé em Jesus Cristo, falando a respeito de Jesus Cristo, que estavam ali abrindo os seus corações para falar de Jesus Cristo. E nesse dia, lá no capítulo 1, no versículo 13 e 15, né, do 13 ao 14, na verdade, ele diz assim: quando chegaram, subiram à sala do andar superior, na casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas e Tiago. Todos eles se reuniam em oração, com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles. Eles estavam ali naquele momento. Essa aqui provavelmente foi a primeira reunião de oração da igreja, onde eles começaram a fazer uma reunião e falaram assim: bom, agora nós precisamos saber para que lado nós vamos, como é que nós vamos agir, como é que como igreja nós vamos passar a existir, como é que como igreja nós vamos continuar a obra do nosso mestre. E eles vão resolver isto em comunhão e em oração. Aleluia. Comunhão e oração. Duas coisas fundamentais para a vida da igreja. Sem elas, a igreja é meramente uma desnorteada. Comunhão e oração. Depois vem o derramamento do Espírito Santo, né? E a gente lê ali nos próximos versículos do capítulo 1, do capítulo 2, nos primeiros versículos do capítulo 2, quando vem o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo faz uma obra maravilhosa. E o que é interessante é que desses irmãos que estavam ali, que eram verdadeiros cristãos, alguns não eram cristãos, alguns nem judeus eram na verdade, mas eram judeus convertidos, convencidos ao judaísmo, para poderem ser cristãos e também poder frequentar, né, o lugar onde Jesus frequentava. Então naquele dia ali, havia muitas pessoas de várias outras cidades e de várias outras nacionalidades que estavam ali, e a palavra de Deus relata que o Espírito Santo veio de uma forma tão tremenda, tão poderosa, que ali naquele dia o falar em línguas, na verdade ali estava sendo falar em línguas de várias nações, vários idiomas estavam sendo falados ali naquele lugar, né, a ponto de que muitos que vinham ali ouviam falar a respeito das boas novas, anunciar-se as boas novas sobre Jesus Cristo, as boas novas do Evangelho, no seu idioma, sendo que eles não falavam nem o grego, nem o aramaico, que eram as línguas faladas ali naquele tempo, né, mas falavam outro idioma, e eles estavam ouvindo falar em sua língua. Tamanho era ali a manifestação do poder do Espírito Santo na vida daquela igreja naquele tempo. E isto é muito importante para nós,
Porque isto vai nos mostrar que Deus, Ele vem para usar a sua igreja com um propósito específico de fazer com que o Evangelho seja anunciado a todos e cumprir aquilo que Ele tinha falado para eles fazerem. Então aí agora vem a ferramenta principal que o cristão precisa ter, que é esta colaboração, esta parceria com o Espírito Santo, que Ele vai entrar em nós, Ele vai dominar todas as áreas da nossa mente, do nosso coração, Ele vai começar a tomar conta de nós e nos ensinar a fazer como devemos fazer para que o reino de Deus cresça. E esse é outro ponto tão importante que eu anotei aqui, que é justamente, se você não sabe o que fazer no reino de Deus, você precisa realmente melhorar o seu relacionamento com o Espírito Santo. Porque Jesus, lá atrás, Jesus vai dizer para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou lhes enviar o Espírito Santo, e Ele lhes ensinará todas as coisas que vocês deverão fazer. Sabe por que nós temos muitas vezes uma igreja que só é, na verdade, uma igreja assistencialista, ou uma igreja que só sabe fazer obras? Sabe por que nós temos muitas vezes uma igreja assim? Porque é uma igreja que, infelizmente, eu tenho que dizer, está sem a porção certa do Espírito Santo para agir através dela. Ah, mas pastor, quando a gente recebe Jesus, o Espírito Santo já não vem habitar em nós? Verdade, Ele já está em nós. Mas, deixar o Espírito Santo agir através de nós, deixar o Espírito Santo se manifestar através de nós, é outra coisa. Porque aí, irmãos, depende de mudança, de mentalidade, metanoia, Romanos 12:2. Não se deixar dominar por este mundo, mas transformá-lo. Depende de posicionamento, de atitude. E aí, como nós lemos nos versículos que lemos, do 42 em diante ali, né, nós precisamos entender que não é o que eles faziam como pessoas que formou a igreja, é o que eles eram como igreja que mudou as pessoas. Eles não passaram a viver o que nós lemos do versículo 42 em diante, eles não passaram a se amar um ao outro, eles não passaram a vender os seus bens e doar aos pobres, porque eles estavam querendo construir uma igreja. Eles passaram a fazer aquilo porque eles eram uma igreja que refletia o corpo de Cristo, a unção sacerdotal de Jesus Cristo que agora estava sobre eles, sobre cada um deles, e por isso eles se movimentavam e agiam conforme Cristo agia. Muitas vezes nós estamos pensando que nós precisamos fazer as coisas para que nós possamos nos animar com as coisas que fazemos, para que depois o Espírito Santo se alegre com as coisas que fazemos, e aí Ele resolva nos abençoar com a presença e manifestação dEle. Está errado. Nós precisamos receber a porção do Espírito Santo em nossas vidas para cada dia, porque muitas vezes a obra que o Espírito Santo quer fazer através da vida da igreja, através da nossa vida, é muito maior do que a nossa capacidade, é muito maior do que a nossa condição financeira, é muito maior do que o nosso conhecimento humano. Muitas vezes o que o Espírito Santo quer fazer através de nós está muito além daquilo que possamos imaginar, pedir, pensar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais e quer fazer. Mas somos uma igreja atrofiada porque pensamos que precisamos nos articular nas nossas boas obras. Nós precisamos, na verdade, buscar o Espírito Santo. Tem horas que precisamos parar, irmãos. Eu acho que essa pandemia, ela veio para nos dar um alerta. Precisamos parar, irmãos. Porque nós, muitas vezes, criamos uma agenda tão tumultuada na vida da igreja. Passamos um ano inteiro
só jogando cargas e cargas e cargas em cima dos departamentos, em cima dos irmãos, em cima das famílias, e chegamos ao final de um ano e olhamos para trás, as nossas obras foram todas de palha. Se largarmos no fogo, não sobrará nada. Se nós passarmos a olhar primeiro para a observação da palavra de Deus, e começarmos a buscar uma direção da parte de Deus, talvez nós vamos ter muito mais trabalho do que já temos feito. Vai mudar muitas coisas na nossa estrutura. Mas ao final de um ano. Porque um detalhe me chamou muita atenção nisso tudo. No versículo do capítulo 2 que eu li, no último versículo do capítulo 47, é melhor ler do 46, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E aqui, esse trecho, que quando o Espírito Santo falou ao meu coração, eu entendi uma coisa tão tremenda. E a cada dia o Senhor lhes acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. Quem é que acrescentava, irmãos? O Senhor, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Eu cobrei vocês aqui algumas vezes ao longo desses 5 anos, irmãos. Cheguei a ser dramático nesse púlpito, dizendo que eu estava preocupado com a igreja, porque há 5 anos que a gente não viu uma conversão de alma nessa igreja. E pastor Rubens, eu entendi, essa semana lendo esse livro, essa semana orando e meditando em cima desse livro, eu entendi, Deus não está acrescentando a esta igreja. O Espírito Santo não está acrescentando a esta igreja. Será que nós estamos com um problema de relacionamento com o Espírito Santo? Porque se o resultado de salvação de almas é Deus quem escolhe para mandar, será que o ouvido do seu pastor não está agravado, fechado? E eu estou ouvindo ideias humanas, eu estou ouvindo coisas humanas, mas não estou ouvindo a voz do Espírito Santo? Meu coração, irmãos, ardeu quando eu ouvi isto. E eu comecei a orar. Eu me lembro, isso foi na tarde de quarta-feira. E eu comecei a orar. Eu falei, Espírito Santo, eu tenho tido algumas experiências contigo nos últimos tempos. Eu tenho certeza que tu estás falando comigo. Eu tenho certeza que eu estou vivendo hoje muito mais amplamente a minha relação contigo, é muito mais íntima, é muito melhor, é muito mais firme. Eu não tenho dúvida disso. Eu hoje com certeza sou um homem muito melhor do que eu era 1 ano atrás, porque o Espírito Santo tem me melhorado, a palavra de Deus tem me mudado. Não pense vocês que eu não acordo todos os dias de manhã com vontades e vontades e desejos humanos, carnais, todos o santo dia. Mas o Espírito Santo, ele vem ao longo de um dia e ele começa a substituir as minhas vontades carnais e humanas por tesouros muito mais preciosos, por enxergar coisas muito mais valorosas. Sabe que a falta do Espírito Santo, essa foi uma das coisas que veio ao meu coração na minha meditação. A falta do Espírito Santo na vida de uma pessoa, a falta da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, é que faz com que ela seja uma pessoa egoísta, ranzinza. É por isso que muitas vezes ela vai perdendo os seus relacionamentos, ela vai perdendo a sua afeição pelo marido, pela esposa, pelo filho, vai se transformando numa pessoa amarga.
Porque a palavra de Deus nos diz que quando o Espírito Santo tomou conta desta igreja, eles se amavam mutuamente, eles compartilhavam do pão, eles faziam as coisas como em comum para todos eles. Então eu vejo que na ação do Espírito Santo existe uma porção daquilo que vem do Espírito Santo para nós, chamado amor de Deus, para amarmos uns aos outros. Sabe por que isto? Porque Jesus falou: se eles viverem assim, se esta ação do Espírito Santo for completa na vida deles, o mundo saberá que eles são os meus servos. O mundo nos conhecerá através deles. Mas nós tentamos resoluções humanas para coisas espirituais. Por isso, Isildinha, não existe outro caminho para a igreja, senão o caminho da palavra e da oração. Quando nós abandonamos estas coisas, nós vivemos à mercê das nossas próprias regras. E as nossas regras nos levarão por caminhos que, com certeza, não afunilarão para a vontade de Deus em nossas vidas. Havia crescimento geográfico, a igreja se expandiu por conta daquilo que eu falei para vocês, que lá em Atos 1:8, quando o Espírito Santo toma conta deles, eles falavam em várias línguas, em vários idiomas ali. E aqui tem um ponto muito importante que precisa ficar gravado no seu coração, né? Que eles receberam aquele dia uma porção da palavra que foi falada ali por aqueles que estavam falando em outras línguas, e aquilo foi tão impactante na vida deles, eles ouviram aquilo na língua deles, no idioma deles, e aquilo ficou gravado no coração e na mente deles de uma forma tão poderosa, tão preciosa, que eles, ao saírem dali, voltarem para o seu país, voltarem para a sua região, eles sabiam perfeitamente o que falar. Sabe por que não sabemos muitas vezes o que falar, irmãos? Porque as nossas metodologias humanas e racionais, elas estão ditando regras de como é que nós devemos nos relacionar com a igreja, de como é que nós devemos nos relacionar com a palavra, de como é que nós devemos nos relacionar com a oração. Quando nós fazemos uma campanha de oração, a igreja deveria ter um comprometimento no coração. Deveria ser uma aliança que a igreja deveria entender como primordial, necessária. Mas a gente muitas vezes não consegue enxergar assim. Olha o que está lá em Atos capítulo 1, no Atos capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. De quem que ele está falando aqui? De Paulo. Do apóstolo Paulo, que haveria de sofrer por amor de Jesus, pela pregação do Evangelho. E olha essa expressão, ele é um vaso precioso para mim. Aleluia. Como é que Jesus está te chamando, meu irmão? Como é que Jesus está falando dessa igreja, está falando de nós, irmãos? A igreja não ficou restrita a Jerusalém. Mas eu vou ir já para a conclusão, porque eu não quero me estender. Eu acho que a mensagem está aqui nesse ponto. A mensagem da salvação em Cristo saiu do núcleo judaico, das tradições judaicas, e chegou a todos os lugares. Nós muitas vezes pensamos que o que estamos fazendo na igreja é para a igreja, mas o que estamos fazendo na igreja é para o mundo, é para todos. O amor que a igreja tem deve ser distribuído para todos. A verdade
que está implícita na fé que professamos, deve ser divulgada para todos. O trabalhar da igreja precisa alcançar a tantos quanto puderem alcançar. Olha só que está no versículo, quando Pedro declara a Cornélio no capítulo 10, no versículo 34 de Atos do Apóstolo, ele diz assim: Deus não mostra nenhum favoritismo a ninguém, falando para Cornélio, explicando para Cornélio que Jesus, sendo judeu, ele não veio, a sua mensagem não era apenas para os judeus, ele não era apenas mais o redentor dos judeus, ele não era mais o Messias dos judeus, ele era o Messias de todos, ele era o libertador de todos, ele agora era o Senhor de todos, ele agora era aquele que havia de libertar e salvar a todos. Lá em capítulo 10, 36 diz assim: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando paz por meio de Jesus Cristo, é a todos. É o Senhor de todos. E nós precisamos entender isso. Quando a igreja começar a entender essas coisas, mas essas coisas não se entendem pela via natural, pela via normal. E o aumento numérico, e a expressão, e o aumento numérico e a expansão geográfica também, através da pregação da palavra, da distribuição da palavra, né? As comunidades cristãs também cresceram no vigor espiritual. E aqui está os versículos que lemos. Porque é nítido quando o Espírito Santo está agindo na vida de uma igreja. É nítido quando há uma ação espiritual na vida da igreja. A isto chamamos avivamento. O avivamento, ao longo da história, que foram vários conhecidos, todos eles têm algumas similaridades. Algumas questões que são naturais do avivamento. E as coisas que são dentre elas é a comunhão e a oração. A história de todos os avivamentos que vimos ao longo desses tempos sempre vão trazer algumas particularidades: comunhão e oração. Sempre vai existir esta característica numa igreja que está sendo agitada, sacudida, mobilizada, avivada pelo Espírito Santo. E se nós queremos o Espírito Santo nas nossas vidas, na vida desta igreja, nas ações desta igreja, no trabalhar desta igreja, precisamos retomar alguns caminhos que talvez tenhamos deixado desnortear nas nossas vidas e na vida da igreja. E é interessante que a mudança, e eu fecho com isso, qual é a mudança que o Espírito Santo produz na vida da igreja e na vida de alguém que quer realmente ser instrumento de Deus nas mãos do Senhor. Sabe qual é a mudança? Sabe o que vai acontecer quando o Espírito Santo tomar o teu ser? Haverá uma mudança de atitude. Atitude. Porque não é porque você não vai mais desrespeitar o pastor que fica puxando a sua orelha por isso, por aquilo. Não é porque você vai sentir uma emoçãozinha no culto e que você então na segunda-feira você vai acordar o dia tentando lembrar o que o pastor pregou no domingo. O que foi mesmo que o pastor falou ontem? Nossa, teve uma hora que ele falou que eu me senti assim tão... Nossa, veio um negócio tão engraçado assim no meu coração, quase que eu chorei, eu estava emocionado ali, foi um negócio tão maravilhoso, né? Não é isso não. Quando o Espírito Santo entrar no seu coração, você nunca mais será o mesmo. Você não vai mais olhar para o nascer do sol como você olha hoje. Você não vai olhar mais para as pessoas que estão ao teu lado como você olha hoje. Tem dois pontos tão interessantes
nessa questão que aqui, provavelmente Lucas, que é o autor, o escritor do livro de Atos, ele coloca aqui nos versículos que lemos, no 43 ou no 44, se eu não me engano, quando ele fala que eles tinham os bens e vendiam seus bens para poder ajudar e auxiliar os pobres, né? Porque era um tempo de perseguição e muitas pessoas estavam sofrendo a perseguição de Roma e perdiam seus bens por causa da perseguição de Roma. E eles então se mobilizavam para auxiliar aquelas pessoas. Mas isso era natural para eles. Isso era normal na vida da igreja. Não era uma coisa que a gente tinha que colocar, e insistir, e ficar o tempo todo relembrando. Era natural deles. Atitude. Mudança de atitude. Mas o interessante é que quando Jesus foi procurado por um jovem rapaz judaico, hebreu, que cumpria a lei, que era um exemplo de crente, se nós fôssemos falar nos dias de hoje, aquele menino é um exemplo de crente, observador da palavra, é um menino maravilhoso, é um crente. Eu queria que a minha filha se casasse com ele, de tão crente que aquele menino é. Mas Jesus olha para aquele menino e fala assim: ah, que bom, tu é cumpridor da lei, todas essas coisas você faz, você é muito bom, então vai fazer o seguinte, vende tudo que tem, dá aos pobres, então vem e me segue. Aí aquele menino saiu triste da presença de Jesus. Duas coisas são importantes aqui para analisarmos. O que Jesus vai falar com você pelo Santo Espírito nos próximos tempos, ou vai te fazer mudar de atitude, ou vai te fazer sair triste da presença do Senhor. Porque não existe um meio termo. A palavra de Deus vai nos alertar que aqueles que querem escolher viver uma vida morna terão sérios problemas com Deus. Terão grandes dificuldades com o Senhor da vinha. Não tem como viver no meio do caminho. Não tem como viver uma vida, uma experiência completa com Deus em cima do muro. Querer fazer uma igreja conforme a sua cabeça é religiosidade morta. E não é segundo a cabeça do pastor, porque livra-me Deus de eu ser um mentecapto e achar que todas as respostas para esta igreja estão na minha cabeça, na minha mente, na minha mão, na minha autoridade. Livra-me Deus destas coisas. Precisamos do Espírito Santo. Mas quando Ele falar, precisamos ter atitude. Olha o que está escrito em Atos capítulo 4. No versículo 23, embaçou aqui. Consegue um papelzinho para mim, senão eu não vou conseguir nem ler aqui direito. Depois que eles foram soltos, foram para os seus. Eles aqui está falando de Pedro, que tinha sido preso. E quando eles saíram da prisão, eles foram para o meio dos seus irmãos e começaram a contar tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz de Deus e disseram: Senhor, olha esta oração, irmãos, preste atenção nessa oração. Oração e comunhão. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo: porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma
contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede os teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Estou cansado, irmãos, de ficar tentando fazer vocês sentir emoção. A gente tenta com louvor, a gente tenta com luz, a gente tenta com isso, com vídeo, a gente tenta de tudo que é jeito. Hoje de tarde, quando eu estava meditando, eu coloquei um hino que parece que minha cabeça ela tem dois polos, positivo e negativo. Eu só funciono na meditação escutando alguma coisa que me empolgue assim, sabe? E eu estava escutando o som do reino, o volume 2, aquelas músicas, e daqui a pouco me chamou a atenção de um louvor que eles cantam, onde para todo o instrumental para, e aqueles jovens que estavam junto naquela sala, fazendo aquela gravação, o Alessandro Vilas Boas já tinha parado de cantar com o outro que estava acompanhando ele, mas aqueles jovens que estavam lá começaram a cantar: uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar, mesmo que seja para o resto da minha vida. Parece que nós não temos mais essa necessidade. Parece que nós não temos mais esta vontade de fazer parte desse corpo. Parece que se hoje chegasse para nós e falasse assim: o seu dedo sofreu uma grave lesão, dá para tentar recuperar, mas olha, na boa, é só o dedo mindinho, é só a pontinha dele. Quem sabe tu corta fora, assim vai ser melhor, não vai comprometer o corpo todo. Corta fora. Mas aí ele vai dizer: não, eu sei que o resto do corpo vai trabalhar e vai produzir condições para que esse dedo mindinho fique no corpo e não precise ser cortado. Talvez ele não vai ficar 100%. Talvez ele vai ficar feio, marcado, mas ele vai ficar no corpo. E nós vamos trabalhar para nutri-lo. Nós vamos trabalhar para recuperá-lo. Essa mudança de atitude que a igreja precisa passar. Porque aí tudo nos será em comum. Quando nós falar
Vamos fazer uma ação nessa semana. O pastor vai acordar, vou mudar. O pastor vai acordar numa segunda-feira qualquer e o Espírito Santo vai ter falado no coração dele. Essa semana você vai fazer uma ação com a vida da igreja para alcançar aquela comunidade que está lá atrás, lá no fundo do bairro. Eu já tenho preparado um tempo especial para essa igreja lá. E eu vou acordar, vai dar 10 minutos, meu telefone vai tocar. Vai ser o pastor Valnei. Aí o pastor Valnei vai falar: Alê, sabe aquela comunidade que tem lá no fundo lá? Sabe, a gente podia organizar alguma coisa essa semana lá para fazer. Aí eu vou chegar no escritório, eu vou receber no WhatsApp uma mensagem do pastor Rubens: pastor, eu estava aqui orando, o Espírito de Deus estava me falando, eu não entendi muito direito o que é, mas eu senti no meu coração o desejo de fazer alguma ação para alcançar um lugar específico, uma comunidade específica. Por quê? Porque eles tinham tudo em comum. É utopia, pastor. Isso está escrito aqui. O Evangelho é loucura para os que não creem, mas para os que creem é poder de Deus para a transformação de muitos. O que você quer viver? Utopia ou poder de Deus? Então, vem comigo. Vamos orar. Vamos buscar. Porque há um novo tempo para a vida desta igreja. Um tempo onde o que menos vai importar é contabilizar os nossos resultados. Porque vamos estar tão cheios da graça, tão cheios da paz de Deus que excede a todo entendimento. Vamos estar tão tomados pelo Espírito Santo que os nossos obstáculos servirão apenas para nos fazer melhores, para nos fazer mais fortes, para nos fazerem mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se coloque em pé comigo. Eu quero chamar o ministério de louvor. Eu quero fazer esta oração com vocês. Eu tinha um propósito de terminar às 8, passei 12, 13 minutos, me perdoe. Mas fique com o seu coração alegre aí, porque daqui a pouco nós iremos participar do pão, este momento de comunhão, onde Jesus nos deu o privilégio de fazê-lo. Mas eu quero encerrar o momento da mensagem com este louvor que Deus colocou no meu coração, para nós orarmos, para que Deus acenda no teu coração o buscar pelo Santo Espírito nesta noite, e que você não aceite nada menos do que uma nova e profunda experiência com o Espírito Santo na sua vida, seja através da palavra, seja através da comunhão, que você possa viver um tempo novo de Deus na sua vida.